Bem, meus irmãos, mais uma vez é um prazer estar, de certa forma, contribuindo, estar aqui com vocês, ainda que através da tecnologia, uma vez que é necessário para estar protegendo, todos nós. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, a estranha moral. Bom, se nós começássemos a pedir que para que você ouvisse essa palestra ou estudasse a doutrina espírita, você tivesse que renunciar tudo, a sua família, de modo geral. E o Kardec, nosso codificador, ele colocou de uma forma bem bacana esses tópicos nesse capítulo, para que nós pudéssemos entender melhor o que Cristo queria deixar para nós de conteúdo. Lembrando que o Evangelho, o Novo Testamento foi escrito bem depois da morte de Cristo. E se nós levarmos em consideração até aquela brincadeira do telefone sem fio, a gente poderia ver que realmente sempre tem alguma ruptura nas informações. E na época também não existiam xerox, existiam os copistas. Então, certamente haveria algumas falhas também no processo. E ainda tem a questão da tradução. Algumas palavras em hebraico são utilizadas por mesmo sentido em várias situações. Então nós vamos ver agora a seguir em Lucas: se alguém vem a mim e não deixa, se alguém vem a mim e não deixa o seu pai e sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser o meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 25. E também tem: aquele que ama ao seu pai ou sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Mateus 10, 37. Bom, é difícil a gente conseguir imaginar Cristo pedir algo do tipo, que você odeie a sua mãe ou seu pai, os seus filhos, para que você possa segui-lo, Jesus é de todo amor, ele veio trazer essa mensagem para nós. Então, como ele poderia pedir para que você odiasse alguém? Então, Kardec, buscou a ajuda de Bezane, grande conhecedor do hebraico, e do grego. Então, o codificador, buscando esse auxílio, ele vem entender que esse odiar no edit, em grego, em hebraico, quer dizer comparação. Seria no sentido menos que, Então, quer dizer que nós não devemos amá-lo menos que, não de forma que devemos odiar os nossos entes queridos. Então, é bem bacana essa tradução, que a gente possa tá entendendo o que realmente o Cristo queria deixar claro para a gente. Existe um outro texto bem contraditório também, que é estranho, quem for
ler ao pé da letra, é a questão de abandonar pai, mãe e filhos. Lá em Lucas também, 18, 28 a 30, Pedro diz: quanto a nós, vê que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos, em verdade, que ninguém deixará, pelo reino de Deus, sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba, já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Aí disse-lhe outro: Senhor, te seguirei, permite que disponha do que tenho na minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Então, nesse caso, tinha para como mostrar a intenção de o quão necessário é a nossa preocupação com a vida futura, porque na época não era comum, né, os povos se preocuparem, e a princípio também era muito sensível a esses laços, né? Não tinha laços fortes com os familiares, né? E vem dizer para que mesmo que era necessária às vezes a separação, né? Como a gente pega um caso de uma moça que vem a se casar e tem que acompanhar o marido, tem que mudar de país, ela não rompe os laços com seus pais ou com seus irmãos e familiares, né? Isso não é necessário. Então, e esses rompimentos familiares, em várias situações, é necessário. No caso de um marido que vai para uma guerra defender o país, né, como o próprio Codificador usou como exemplo. Então, existem vários cenários. Então, nesse caso, Cristo só quis deixar claro, né, uma vez que não era comum isso, a necessidade de nós pensarmos no nosso planejamento futuro. E hoje, à luz da doutrina espírita, nós entendemos que esses laços, né, que nós temos aqui, eles rompem a barreira da carne, onde nós levamos para toda a eternidade as pessoas que nós temos afeição. Então, vem como consolador, né, para as pessoas que têm perdas rompantes, que esses laços não acabaram. Outro trecho também do Evangelho é deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. Lá em Lucas 9:59, começa assim: disse ao outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que, primeiro, eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vá anunciar o reino de Deus. Bom, se nós pensarmos assim, né, parece, né, que Jesus foi insensível ou não era a favor que ele fosse lá, né, enterrar o seu próprio pai, né? Então, na verdade, né, como já diz Estranha Moral, esse capítulo, ele tem alguns entendimentos diferentes à luz da doutrina espírita. Na verdade, o objetivo de Cristo quis dizer que o que vai trazer satisfação àquele espírito, né, aquele ser que veio desencarnar, não é o fato ali de as pessoas estarem fazendo velório ou ficando com seus itens como lembrança. Ali a ideia é trazer que a vida terrena é passageira, que aquele espírito está se libertando de fato para a pátria,
né, para o seu lugar de origem. E o corpo realmente não passa de uma veste transitória. E que na verdade também, né, Jesus vem lhe dizendo logo em seguida: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus, ou seja, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porque somente lá transcorre a vida. Então, é isso que Cristo quis dizer, né, na sua essência. Outra parte também que é bem contraditória, né, se nós analisarmos a nível de Cristo, a parte também em Mateus 10:34, não vim trazer a paz, mas a divisão, né? Então começa assim: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus 10:34. Vim para lançar fogo à terra. O que é que eu desejo senão que ela se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz na terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão, pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas uma contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Lucas 12:49-53. Hoje, se nós pararmos para analisar, quantas pessoas não têm conflitos, às vezes até mesmo entre a família, por buscar ao Cristo, por praticar o Evangelho, né? Hoje nós sabemos que até mesmo da nossa própria família, seja a pessoa que busca a doutrina espírita ou a doutrina cristã, né? Às vezes tem enfrentamentos, conflitos, às vezes com o cônjuge, com o filho. Então não é estranho nós imaginarmos esses conflitos familiares que foram descritos na passagem dita por Jesus. E quando ele veio a respeito da buscar a divisão, essa divisão sim seria de repente um divisor de águas a nível ele veio trazer a paz, né? No sentido de fazer essa divisão entre que ele quer mostrar para gente a respeito a nível espiritual, né? Então hoje nós podemos perceber que além desses problemas familiares que às vezes tem para a gente estar buscando o evangelho a nível familiar, né, como Jesus vem dizer nesse capítulo, nessa parte também vem dizer a respeito da ideia que toda vez que nós vamos tratar uma ideia nova, né, como Jesus veio trazer, ela sempre tem uma oposição, né? Isso é normal. Então a real intenção, quando Jesus então fala que não veio trazer a paz, mas a divisão, seria um pensamento como este: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto meu nome, porque os homens não terão me compreendido, ou não terão querido me compreender, até porque Jesus trouxe mandamentos que contradiziam, né, a época. Então os irmãos separados pelas suas respectivas crenças desabaiarão as espadas uns contra os outros, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vi lançar fogo à terra para
expurgi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe o fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que o conflito será triunfante à verdade. Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Então, gente, a gente percebe que nesse capítulo 23, Estranha Moral, são passagens um pouco polêmicas que eu tentei trazer o mais breve possível, né, para se tratar de conteúdo pela internet, mas são temas polêmicos porque são traduzidas ao pé da letra. Você entende, contradiz bem, né, a imagem de Cristo, mas nós analisamos bem o texto, é totalmente coerente, e à luz da doutrina espírita a gente pode realmente entender o que era para ser realmente entendido. E agora em março também, para comentar, faz o aniversário, né, de desencarne do nosso mentor espiritual Manuel Ferreira Horta, né, o Zico Horta. Ele nasceu em dia 22 de agosto de 1876, e desencarnou em 19 de março de 1849. Então, Zico Horta, ele era funcionário da Alfândega do Rio e depois veio ser sócio da firma comercial Américo Vaz Companhia. E depois, em 1906, veio morar em Barra Mansa, veio a se casar, teve 3 filhos. E teve uma vida sóbria, né? Uma vida humilde, e ajudou as pessoas na época da gripe espanhola, né? E sempre fez tudo para as pessoas com os recursos que eles tinham. Então, depois desenvolvidas suas faculdades mediúnicas, ele fundou e dirigiu a Instituição Espírita Assistência Bittencourt Sampaio, né, ali no Peçanha, em Barra Mansa, e 35 anos ficou exercendo, né, a sua mediunidade, né, o trabalho ali junto à doutrina espírita, em benefício das pessoas. Então, depois ele veio a desencarnar ali no bairro Cotiara, né, onde ele veio a morar. De acordo com a biografia, sofreu moral e fisicamente, esquecido, mas as sementes por onde ele plantou brotaram, germinaram, e hoje o Zico Horta nos guia, né, nos ajuda nos trabalhos da casa, em várias outras casas, né, e continua trabalhando no plano espiritual, nos auxiliando junto ao Cristo.